Graças a Deus. O tema da mensagem desta noite é raiz ou Nutella? Fala comigo, raiz ou Nutella? Pergunta para quem está do seu lado, você é a raiz ou você é a Nutella? E aí? Abra sua Bíblia comigo, lá em Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 5. Acompanhe comigo. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida, como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Vamos ler novamente. Vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor, essa é a Tua palavra. Meu Deus, fala, Pai, a cada coração, fala comigo, fala com cada vida que aqui está, com aqueles que estão nos acompanhando, meu Deus, de casa. Senhor, que a minha boca não fale, meu Deus, apenas daquilo que eu quero falar, mas somente, meu Deus, do que o Teu Espírito Santo quer dirigir a cada um do Teu povo. Em nome de Jesus, Pai, transborda, transforma, Senhor, cada vida, Pai, para que possamos viver na plenitude da Tua vontade, diante daquilo que o Senhor quer, deseja para cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Diga amém. Antes de você se assentar, fala para quem está do seu lado aí, que bom que você está aqui comigo hoje, e assente-se no seu lugar. Aleluia. Os filhos, eles crescem, não crescem? Quem aqui é pai ou mãe? Olha aí. Quem aqui é filho? Todo mundo. Você nasceu e você desenvolveu, você cresceu ao longo da vida. E se a gente for perguntar para os mais velhos, que tipo de surra que os mais velhos levavam, cada um vai contar uma história mais assustadora que a outra. Uns apanhavam de cinta, uns apanhavam de chinelo, de vara de marmelo. O meu pai apanhava de serrote, olha só. Cada um apanhava de um jeito. Mas aí você pergunta para essas pessoas mais velhas se elas têm raiva, ódio do pai ou da mãe, do tio que criou, do avô, da avó que criou, porque em algum momento da vida apanharam. E você vai ouvir uma confissão que surpreende os mais novos. E a confissão é que eles amam os pais, amam os avós, amam a pessoa ou as pessoas que o criaram. Por que não há ódio? Por que não há um afastamento quando as pessoas, os filhos, são disciplinados? Porque o filho compreende que quando há disciplina, há amor. Os tempos hoje são outros. Hoje as formas de disciplinar são diferentes do que eram no passado. São diferentes, é claro. Ninguém aqui está instigando, nem incentivando nenhum pai, nenhuma mãe a dar uma surra no seu filho. Você não está sendo orientado a isso. Mas a disciplina, ela não pode estar fora da nossa família. A disciplina não pode estar distante dos filhos. Não pode. Porque quando não há disciplina, não há crescimento. Fala para quem está do seu lado. Quando não há disciplina, não há crescimento. Toda disciplina
ela gera crescimento. Toda disciplina. E eu me lembro de uma história que o meu pai me contava quando eu era ainda criança para adolescência, que uma vez o meu bisavô me viu fazendo uma birra quando era criança, e o meu bisavô chamou meu pai e falou: Beto, vou te dar um conselho. Ô conselho. O mal, o espinheiro, você corta na raiz, não deixa crescer. E aí foi assim que o meu pai decidiu na primeira vez me dar uma surra. Mas eu tinha o nariz empinado e isso eu tinha 4 anos de idade. 4 anos de idade. E quando eu tomei a primeira cintada, eu olhei para o meu pai e falei: não doeu. Imagina. Vocês já ouviram falar aqui, que eu já falei algumas vezes, que meu pai era um homem bruto no seu agir. Cheio de amor, mas ele era bruto. E aí, foi cintada atrás de cintada, até eu declarar, com alto e bom tom, que estava doendo. Porque era uma disciplina. E o meu pai me contava que a partir desse momento, o meu comportamento mudou. Disciplina dói. Vou te lembrar mais uma vez. As formas de disciplina nos dias atuais são diferentes. São diferentes. Mas toda disciplina dói. A nossa filha, por exemplo, ela não está aqui, eu vou falar dela. Todo mundo sabe da forma como ela é enérgica, e ela é desse jeito mesmo, só que há disciplina. E a gente vai tirando as coisas que ela gosta. Tira o celular, tira a sobremesa. Sobremesa, opa, tem dó não. Sabe por quê? Porque a disciplina dói, mas ela faz crescer. A disciplina é importante. E o pai e a mãe que não disciplinam os seus filhos, eles só podem esperar no futuro consequências desastrosas. Só podem esperar no futuro consequências desastrosas. O filho que é o Nutella, que é o tema da mensagem, raiz ou Nutella, o filho Nutella, ele faz o que ele quer. Ele chuta a canela do pai, o pai acha até bonito, acha legal, fala: olha, ele chuta tão bem. Entendeu? E o pai vai sendo levado como um tonto, a mãe vai sendo levada como uma tonta, até que no futuro esse filho, essa filha, vai dar problema. A palavra que nós lemos aqui é a respeito de um Deus zeloso, de um Deus que cuida dos seus filhos de forma raiz. E a raiz, ela está aqui, ó, a essência da palavra. A raiz, quando eu falo da raiz ou Nutella, eu não estou falando dos tempos antigos, dos tempos agora. Eu estou falando dos fundamentos da palavra. E nós nos atentarmos ao que a palavra ensina, é ser raiz. É se manter dentro daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Eu me lembro quando eu fazia judô. Eu era adolescente, fiz muitos anos. E eu era ainda birrento. E no judô eu aprendi a ter disciplina. Porque o professor, o sensei na época, já um senhor, ele dava cascudo. Sabe o que é cascudo? Quem já levou cascudo aqui? Puxa vida. Dói, né? Se eu escutava assim, troque na cabeça, eu falava, vai. Doía. Naquela época podia. Se algum professor fizer isso hoje, vai preso. As formas de disciplina são diferentes. Mas eu fui disciplinado ao longo de anos, eu e meu irmão, fazendo judô, artes marciais. E ali a gente aprendeu que a gente perderia mais do que a gente ganharia. Olha que coisa. Porque a gente ia para as competições achando que a gente era o top. Nossa, a gente vai e vamos ganhar e tal. Chegava lá, pumba, tombo. Voltava para casa e meu pai falava assim, e aí? Ih, pai, perdemos, foi feio. Foi feio nada, na próxima se tenta de novo.
porque o meu pai sabia que a gente estava sendo disciplinado. E a vida é assim, são mais perdas do que ganhos. São mais perdas do que ganhos. A palavra de Deus não promete que a gente ganharia todas, muito pelo contrário. A gente erra, perde, até acertar, até ganhar. A vida não é fácil. E se a gente torna a vida mole para os filhos, eles vão crescer tudo Nutelinha. Vão crescer tudo Nutella. No primeiro não, vão vir chorando. Eu recebi um não. Pô, não? Nunca recebeu um não na vida? E eu lembro que eu fui secretário de esportes lá da cidade de onde nós crescemos. E eu vi jovens, adolescentes jovens do tamanho desse moço aqui. Tem 14 anos. Eu achei que ele tinha uns 45. Estou brincando. Achei que ele tinha uns 18 pelo tamanho dele. Mas eu vi jovens do tamanho dele, do porte físico dele, jogando futebol no campo, um rodando o outro na rasteira, virando e caindo. E eu falava para o juiz assim, eu estava no campo naquele dia, acompanhando o jogo, era um campeonato. Eu falei, não vai levar cartão? Não pode. Não pode dar cartão, porque não pode constranger. Eu falo, meu Deus. Eu falei, não pode dar cartão, se é meu filho que está no campo, ele vai apanhar se ele fizer um negócio desse. Que coisa horrível. E eu via jovens desse tamanho, dando tombo um no outro, e rasteira, e batendo, e não podiam levar cartão, eles levavam uma advertência verbal. Olha que fofo. Uma advertência verbal, porque o jovem não podia ser constrangido, ele não podia receber uma punição por algo errado que ele estava fazendo. E os absurdos que a gente vive hoje. E aí esse jovem cresce, ele não pode levar um não, ele não pode ter a sua atenção chamada, ele não pode ser corrigido, porque senão ele vai ficar constrangido. E os pais, eles procuram hoje as escolas em que há uma certa disciplina, um certo rigor no trato. Por quê? Porque muitas vezes deixaram rolar solto. E aí eles falam, não, essa escola é boa, porque o diretor, a diretora dessa escola tem ordem, coloca ordem. Mas a ordem começa em casa. Se o filho chuta a canela do pai dentro de casa, vai fazer absurdo com o professor numa sala de aula. E aí não tem mais o que segurar. Não tem mais. Vai se comportar igual aqueles moços que eu vi no campo, um dando chute no outro, tendo que chegar gente para separar com cuidado, para não machucar o bebê, porque não pode ser constrangido. Eles se atracaram uma hora lá, saíram em agressão, e os adultos tiveram que chegar e separar com cuidado os Nutella, porque não pode constranger o bebê, não pode falar um não, não pode disciplinar, não pode ensinar que a vida não é mole. O que vai ser desse jovem quando ele entrar numa empresa, e ele não for bem ali na sua carreira, e o chefe olhar para ele, não gostar da cara dele e demitir ele? O que vai ser desse jovem? Vai pular de uma ponte? Vai tirar a sua vida porque ouviu um não? O que vai acontecer? Nós precisamos ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar. Abre lá, Provérbios capítulo 12, versículo 1. Olha o que fala ali a respeito dessas coisas. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão, o que fala a palavra? O que fala a palavra? Aquele que odeia a repreensão é o quê? É tolo. E isso está falando a respeito da pessoa que é repreendida e daquele que não gosta de repreender o filho. É tolo, porque não age conforme deveria. Ah, mas você não sabe como é que foi a minha vida foi dura, e eu quero
causar ao meu filho, quero dar a ele um certo conforto, não quero que o meu filho sofra o que eu sofri. Ninguém quer. Mas os sofrimentos, as dores que você passou, te trouxeram até aqui. Te fizeram ser a mulher, o homem que você é. Não foi só as conquistas, foram os erros, foram as dificuldades, foram os treinamentos, as lutas. Foi isso que fez você ser a mulher que você é. Foi isso que fez você ser o homem que você é. É na adversidade que tem crescimento. É na luta que nós conseguimos crescer. É na batalha. Mas o tolo, ele fica magoado, amoado, ele fica machucadinho, o tolo. E eu estou falando aqui a pessoas que podem ouvir isso. Porque tem pessoas que você não pode falar a respeito de disciplina, porque elas rejeitam a disciplina. Elas rejeitam a repreensão. Elas rejeitam. E aí o que acontece? Onde não há disciplina, não tem crescimento. Nós precisamos preparar aqueles que nós amamos para receber os nãos aí fora. Para receber os nãos. Eu lembro que as filhas mais velhas, eu falava para elas assim: a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Não é assim que a palavra de Deus diz? Melhor é dar do que receber. E eu brincava, quando a mais velha, ela teve o primeiro namoradinho, eu falava para ela: lembre-se do que a Bíblia fala, melhor é dar do que receber. Do que você está falando, pai? Eu falei: melhor é dar o pé na bunda do que receber. Não é isso que está escrito, tá? É diferente. Mas eu fazia essa brincadeira para ela gravar. Ai, pai, que isso, tal? E aí recebeu, ao invés de dar, recebeu o pé na bunda. E aí o que a gente faz? Recolhe os caquinhos. Está entendendo? Mas nós precisamos ensinar que as dores vêm. Nós precisamos alertar que as decepções vêm pela vida. As decepções vêm. Eu lembro que o Henrique, o nosso filho, ele tinha 8 para 9 anos, e eu ensinei ele a respeito das decepções da vida. Eu falei: um dia você pode ser um pai de família lá na frente, e você será. Talvez você tenha o seu trabalho, o seu emprego, e o seu chefe pode olhar para você e falar assim: não quero mais ele, ou eu vou demitir. E você pode passar por dificuldades na vida, meu filho, mas você precisa estar pronto para receber os nãos. Você precisa estar pronto para receber uma carta de demissão. Você precisa estar pronto para, se acontecer um dia, quebrar financeiramente. Saber que a sua confiança precisa estar no Senhor, firmado na palavra do Senhor. Nós precisamos preparar os nossos filhos para o futuro que vem pela frente. Porque a cada dia está pior, a cada dia está mais difícil. Se nós não prepararmos eles podem sofrer lá na frente. É responsabilidade nossa. Fala para quem está do seu lado: é responsabilidade sua. Fala para a pessoa aí: é responsabilidade minha. Nós precisamos ensinar. O que nós precisamos ensinar aos nossos filhos? Nós precisamos ensinar a eles o respeito, o amor ao próximo, o temor do Senhor. Nós precisamos ensinar os nossos filhos e as nossas filhas, as mulheres a respeitarem os seus futuros maridos, os homens a respeitarem as suas esposas, porque vai crescer um chucro, vai destratar a esposa. Senão a mulher vai crescer e não vai ser sábia, não vai edificar a sua casa. A gente precisa ensinar como tratar o que está do seu lado, o seu próximo. Olha lá, Provérbios ainda, capítulo 13, versículo 24. O que retém a vara, ou o que retém a disciplina, odeia o seu filho.
Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Se você está deixando de disciplinar, de ensinar, guarda uma coisa, e não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Aquele que não disciplina o seu filho, aquele que não corrige o seu filho, você pode fingir, você pode declarar com a sua boca que você ama, mas a palavra ensina que você odeia, porque você não está pensando no futuro. Lembre-se, não estou falando para todo mundo sair daqui, chegar em casa e descer a ripa no filho. Faz isso não. Não é isso. Eu vi filhos respirando aliviado. Mas é para você ensinar. Sentar, conversar, disciplinar, corrigir. Se você quer o bem dos seus filhos no futuro, discipline, corrija, ensine. A palavra de Deus diz em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não se desviará dele. Sabe o que é esse ensinar? Esse ensinar é forçar a andar no caminho. Não é só orientar, é forçar, é pegar pela mão, você vai. Você fez um compromisso, você vai no compromisso. Você marcou, você vai estar lá. Ah, eu não quero ir no culto, eu estou cansado. Vai, vai para a igreja comigo sim. Que história é essa? Pode tomar banho. Vamos lá. Ensina no caminho em que deve andar. Faz ele andar no caminho com você. E quando ele crescer, o que vai acontecer? Não se desviará. Porque os filhos às vezes eles querem, pai, eu quero fazer tal curso. Porque acha bacana, porque algum amiguinho foi. Você quer mesmo? Então tá bom, vamos lá, você vai. Aí passa um mês, 2, 3, eu não quero ir mais. Aí você tira do curso. Pelo amor de Deus, faz esse cara virar homem, faz essa menina virar mulher. Quer? Vai até o fim. Quer? Vai concluir esse negócio. Não vai voltar atrás não. Por quê? Muita facilidade gera problema no futuro. Pastor, eu tenho dó. Se você tem dó lá no futuro, você pode chorar. Lá no futuro você pode chorar. Eu lembro de uma história que meu pai me contou de um homem que estava na prisão, e ele era um assassino. E desde pequeno, ele gostava de matar gato, matar cachorro, matar os passarinhos. E a mãe via. E ele mostrava os bichinhos mortos para a mãe. E foi passando os anos. E ele cresceu, ele desenvolveu esse desejo de matar. E ele ia matando. Aí ele começou a matar pessoas. E ele foi preso, corredor da morte. E o último pedido que ele fez foi ver a mãe dele. Que a mãe dele pudesse visitar ele na prisão. Mas ele era tão perigoso que ele só poderia ver ela dentro das grades. E aí a mãe dele foi lá, ele chamou a mãe dela e falou, mãe, eu queria dar um beijo na senhora, porque eu nunca te dei um beijo. E ela foi pertinho da grade, e aquele homem arranca um pedaço da bochecha dela na mordida. E ele fala assim, mãe, se você tivesse chamado a minha atenção, se você não tivesse achado bonitinho o que eu fiz, quando eu era criança, talvez eu não estaria aqui hoje. Aquele homem tinha raiva da mãe, porque a mãe não disciplinou ele. Se prepare. Se você não age com disciplina, se prepare, para no futuro os seus filhos te rejeitarem. Se prepare. Estou te preparando agora. Estou preparando o seu coração agora, para você não chorar no futuro. Mas se você disciplina, os seus filhos, a primeiro momento eles vão ter raiva. Mas você não precisa ter amor dos seus filhos. Se você disciplina, você mostra para eles que você ama. Eles vão entender isso lá na frente. Eles vão entender no futuro. Ou você é Nutella, você precisa do
aconchego dos seus filhos, do amorzinho dos seus filhos. Seus filhos vão saber que você ama quando você disciplinar eles. Seus filhos vão saber que você ama quando você corrigir. Quando você vê algo errado acontecendo e você chamar a atenção. Pastor, está bravo hoje? Eu não, estou sussa. Na minha casa a gente disciplina, a gente corrige. Até os que estão longe. Ah, pastor, então seus filhos são perfeitos. Mas está longe disso. Muito longe. Não tem perfeição, mas que eles estão aprendendo, estão. Mas a primeira coisa que cada filho deve aprender, está lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7. Olha lá. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Tem gente que vai sair daqui hoje meio bravo comigo. Você quer saber o que eu penso a respeito? Não vai fazer diferença. Mas que eu preciso te alertar, eu preciso. Eu preciso te ensinar, eu preciso. Se você vai sair magoado comigo, você é Nutella, não é raiz. Agora se você falar, olha, doeu o que o pastor falou, eu preciso mudar o meu comportamento, então você é raiz, você ama a disciplina, você ama o ensino, você ama a sabedoria. E os seus filhos vão crescer homens e mulheres de Deus. Quando eles crescerem, eles vão continuar firmes. Não vai ter nada que vai tirar eles do caminho. Porque você age conforme a palavra de Deus ensina. Disciplinando, ensinando. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, Apocalipse capítulo 3, versículo 19, olha o que o Senhor fala: eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso, seja cuidadoso e arrependa-se. O Senhor chama a nossa atenção, porque o Senhor, Ele repreende, Ele disciplina aqueles que Ele ama. O Senhor ama você? Pergunta para quem está do seu lado: o Senhor te ama? Então Ele te corrige, então Ele te disciplina, então Ele te repreende. Mas quando o Senhor nos disciplina, é para que a gente venha crescer cada vez mais. Quando o Senhor nos corrige, é para que a gente possa crescer muito mais. O Senhor, Ele não tem dó, nunca teve e nunca vai ter de nós, mas Ele sabe como nos corrigir, como nos orientar, como fazer a gente caminhar reto, sem se desviar do caminho. E quando Ele chama a nossa atenção, Ele demonstra amor. Ele demonstra amor. Nós passaremos por muitas lutas na vida, como nós já passamos. E se você perguntar para os mais velhos, você vai ouvir histórias 1000 por aí, de lutas, de batalhas, de enfrentamentos. Mas a palavra de Deus, Salmos 34:19, diz assim: muitas são as aflições do justo, daquele que age com justiça. Muitas são as aflições daquele que é justo. Mas o texto continua: mas o Senhor o livra de todas. Não importa a luta que você passe, não importa a dificuldade que você passe, não importa a correção que você precise passar, lembre-se, disciplina gera dor, mas disciplina gera crescimento. Que você cresça
um pouco mais nessa noite, e que você cresça muito mais a partir das melhores decisões que você tomar debaixo da orientação do Espírito Santo, em nome de Jesus.